Gravando. Bom, na aula passada, a gente fez as correções dos fluxos migratórios, falei com vocês sobre as zonas térmicas e falei um pouquinho sobre os tipos de relevo, né? O que eu vou fazer agora? Eu alterei aqui no sistema de vocês, na sala de aula, estava escrito pesquisa zonas térmicas e pesquisa tipos de relevo. Eu vou separar essas duas aulas, tá? Porque são dois temas diferentes, né? Na segunda-feira eu tinha falado sobre as zonas térmicas, focando mais as zonas térmicas no continente americano, tá? Se vocês abrirem aí a apostila de vocês, deixa eu abrir aqui. Vai estar abrindo aqui, pessoal. Se vocês abrirem a apostila de vocês aí, lá nas zonas térmicas, tá, vou só ver a página. Aqui, ó. Módulo 28, página 214. Nós conversamos sobre isso semana passada, não, na segunda-feira, né? A extensão longitudinal, que são as zonas climáticas, né? Ou zonas térmicas, que dá o mesmo sentido, tá? No modo geral, tá? Zonas térmicas ou zonas climáticas no modo geral, né, no planeta. E falamos um pouquinho sobre o continente americano, né? A gente até comparou as imagens, né? Da página 215 sobre esse fator aí, tá? Falamos sobre a formação geológica do continente, que aí entra um pouco aí as placas tectônicas, né? O continente está próximo aí de várias placas, mas as principais, né? Que o continente está imerso, quando a gente fala imerso, está em cima, né? Bem em cima da placa tectônica, são três, né? A placa norte-americana, a placa do Caribe e a sul-americana, né? Essa que é a norte-americana, a do Caribe, que tem muitos países que são ilhas, né? Ilhas que são países na região da América Central, que é a região do Caribe, que são países, estão bem em cima também dessa placa, que a gente chama de placa do Caribe, e a placa sul-americana, que todo o continente sul-americano está bem em cima dessa placa, né? E também entramos aqui na formação do relevo. A formação do relevo eu falei um pouquinho, mas eu vou deixar para falar na segunda-feira um pouco mais, tá? Porque eu quero reforçar mais sobre as zonas térmicas aqui e para a gente fazer os exercícios, tá? A correção desses exercícios da página 244 a 245. Essa correção eu já vou postar aqui para vocês, para ficar arquivada aí para quem for perder a aula, né? Quem perdeu a aula, para quem não conseguir acompanhar rapidamente. Eu já vou colocar aqui para vocês essa correção. Tá aí, meu computador está bem lento hoje. Ó, a correção da aula 6, eu coloquei como aula para a gente não se perder, tá? Então, aula 6, zonas térmicas. Pronto. Dentro dos exercícios, eu já postei a correção, tá? Quero que vocês abram aí, vamos fazer a correção juntos aqui, tá? Então, vamos lá, página 244. Extensão longitudinal, tá? Vocês que me enviaram aqui, ó tem um que já me enviou também. Ah, o Guilherme, você tinha feito então, né, Gui? Tem que, eu sei que você faz, por isso que eu achei estranho. Você tem que fazer, mas tem que me enviar, senão não te dou um ok. Ó, eu vou te dar até um ok aqui agora. As outras depois você me envia, por favor. Os outros, os trabalhos, né? Os dois trabalhos. Tá bom. E a da aula 5. A correção já está aí também. Gente, já está tudo aqui, ó. Só vocês pegarem e passar para a apostila e me mandar foto. Tanto a aula 5, está aqui a correção, ó, dos fluxos migratórios. Está aqui, ó. Correção inteira. Só passar para a apostila e me mandar as fotos. Para quem não fez, óbvio, né? Zonas térmicas e tipos de relevo é o trabalhinho em Word, que vocês também precisam me enviar. Quem não fez, então vai fazer essa semana aí. Essa semana não, hoje, né? Para me enviar hoje. E a correção da apostila
do módulo 28, zonas térmicas, que eu já postei aí agora, tá? Então, vamos lá. Questão de número 1. Como a disposição longitudinal do continente americano afeta a sua densidade geográfica? Como essa disposição longitudinal, né, essas zonas térmicas, afeta o continente americano na sua diversidade geográfica? Com a resposta que eu coloquei aqui, está escrito: as grandes extensões territoriais longitudinais, em função da variação da incidência solar provocada pela curvatura, né, da Terra, apresentam muita variabilidade climática, o que acarreta diversidade de fauna, né, e flora. O que eu quero dizer com essa resposta aqui, com essa questão, né? Como o continente é muito grande e a extensão dele, né, pega desde o norte ao sul, da ponta do Polo Norte até praticamente a ponta do Polo Sul, né, do hemisfério sul e hemisfério norte, a diversidade de climas nesse continente é muito diversificado, muito grande. Isso a gente consegue ver pelas imagens aqui, né? Ó, essas imagens a gente consegue ter uma ideia da grande diversidade de tipos de climas que temos no nosso continente, né? Desde os picos mais gelados, né, de temperaturas totalmente negativas, como de lugares com temperaturas totalmente altas, né? Acima de 50 graus, né, Celsius, né, e às vezes menos 40 graus, dependendo aí da região. O Canadá, no inverno, no norte, lá no extremo norte do Canadá, no inverno, às vezes chega até a menos 40 graus negativos, né? Então, a diversidade climática nesse continente é muito grande por causa do tamanho dele. Quem colocou algo nesse sentido, em questões do tamanho, o tamanho do continente, a extensão dele, né, dá uma grande variedade de clima, né, afetando tanto a fauna como a flora, é o principal contexto aí da resposta. Tá? Posso dar a minha resposta, professor? Pode, deixa eu só concluir uma coisinha aqui. Por que quando eu falo fauna e flora, né? Se vocês observarem aqui, é o tipo de flora que eu tenho aqui no Canadá, nessa imagem, e olha o que eu tenho aqui nessa imagem da Colômbia, né? Olha a imagem que eu teria aqui no deserto do Atacama, que tem uma flora aqui, né? Pouquinha, que é uma flora desértica, né? Aquela vegetação desértica, né? A flora, a fauna também já muda, né? Se a gente pegar a fauna da Colômbia e da Costa Rica, são duas faunas, né? Tipos de espécies de animais totalmente diferentes, né? Aqui mais uma mata fechada, aqui é uma mata um pouco mais aberta, né? Litorânea, né? Então, os animais e a vegetação vão ser diferentes, tá? Pode falar a sua, sim, por favor, Camila. O continente americano passa por todas as zonas climáticas. Por esse motivo que a sua diversidade geográfica é tão diversificada, pois o clima varia e molda as paisagens. Perfeito, perfeito, perfeito. Alguém quer falar ou a sua? Quem quiser, gente, não é obrigado. A sua tá certa. Quem seguiu esse sentido, tanto o meu como o da Camila, que ela escreveu com outras palavras, mas dá o mesmo sentido, tá perfeito, tá? Não precisa, quem não fez, não precisa colocar igualzinho, tá aqui, né? Mas só colocar com as suas palavras, né? Que pelo tamanho do continente americano, claro que a diversidade, né, geográfica em questões do clima vai ser muito grande, né? Vai ter lugares muito quentes, lugares muito frios, lugares muito amenos, né? Temperaturas mais tranquilas, né? Mais equilibrada, né? Enfim. Diferente da Europa. Se a gente estivesse falando do continente europeu, o tipo de clima ali seria praticamente um ou dois tipos de climas, mas todos focados próximos, né? O clima temperado, né? O continente europeu, praticamente 90% dele, se a gente olhar aqui, ó, nesse mapa, ele está totalmente em zonas temperadas, né? A Ásia também, não toda a Ásia, né? Porque pega aqui uma Ásia do equatorial, mas boa parte também está quase na temperada, né? Mas o continente americano não, ó. Ele pega todas as zonas climáticas, né? Ó. A extensão dele favorece um pouco isso, essa grande diversidade. É um continente com muitas diversidades, né? Bom, 2. Observe as imagens com as diferentes paisagens, que são essas imagens aqui, né? Que vocês têm aí na apostila. Para quem fez sabe do que eu estou falando. Está na página 215, tá? Observe as diferentes imagens do continente americano no decorrer deste capítulo e em seguida responda. Letra A. Quais são as diferenças entre as paisagens apresentadas? Essa resposta era bem pessoal, então assim,
vai dar a resposta de vocês com base no que vocês estavam olhando na imagem. Eu coloquei aqui especificamente que as paisagens apresentadas mostram grande variedade de relevo, com áreas mais amplinadas e áreas de grandes montanhas, né? Coloquei também que tem uma grande variedade de clima, né? Variedade climática, com áreas em que há forte presença de neve, como lá no Canadá, e áreas desérticas e semiáridas, né? Semissecas, né? De áreas e florestas tropicais. Foi o que eu enxerguei, né? Então, essa resposta, vocês poderiam ter falado somente comparado uma imagem com a outra, ou ter comparado todas, né? Eu comparei todas para dar sugestões para vocês, mas quem comparou somente uma imagem com a outra, não tem problema, tá? Ok? Alguém quer falar? Professor, Oi. eu fiz bem resumido. Eu coloquei assim: cada um se localiza em um local diferente e também possui um clima diferente. Não, tá ok. É que eu fiz por imagem, né? Comparando duas imagens juntas, só para vocês terem opções aí. Ok? Letra B. Existe algum padrão que torna as paisagens apresentadas semelhantes? Existe algum padrão que torna essas paisagens idênticas, né? Coloquei aqui para Eu vocês. falei que eu não vi semelhança. No que diz respeito à variabilidade, né, climática nas paisagens retratadas, há um espelhamento no hemisfério norte e sul, conforme ocorre o afastamento da região equatorial, né? Por exemplo, a região equatorial tem uma área bastante úmida, propícia à formação de grandes florestas. Era também pessoal. Se você achou que não tem semelhanças, tudo bem, né? Nessa minha resposta, a semelhança aparece de uma certa forma. Se você pegar aqui, ó, o mesmo tipo de clima que eu tenho aqui, eu vou ter aqui. O mesmo tipo de clima que eu tenho aqui, eu vou ter aqui e o aqui, aqui. Então, de uma certa forma, se você pegar na região equatorial, aqui é a linha do Equador, ó. O mesmo clima que eu tenho aqui, ó, equatorial ou tropical, eu vou ter aqui na do norte. Então, tem a semelhança nessa região equatorial é um pouco parecida, né? Porque são regiões que não têm tanta interferência. Deixa eu pegar esse mapa aqui da aula passada. Professor, mas eu Oi. coloquei que eu não vi semelhança porque a pergunta estava falando com base nas imagens. Então, eu fiz a resposta com base nas imagens. Não, sim, sim, Aí, um sim. deserto não tem semelhança com floresta. Não, nenhuma. É que eu estou já indo além com vocês. Porque se a gente fosse pegar aqui ó, essa região, zona térmica, zona tropical, desculpa, zona tropical sul e zona tropical norte, o tipo de clima é bem parecido aqui. A temperada, não vamos dizer que é igual aqui, porque né, tem pouca terra, pouco continente, né? Pouco território, né? Aqui é bem mais. Mas com base na imagem, sim, não tem nenhuma semelhança. Assim, se você for pegar essa imagem aqui, teria, né? Mas é bem pouco. Tem pouco, mas tem. Essa imagem aqui do Canadá com os Andes peruanos tem uma pequena semelhança, por causa da neve. Se você for pegar a área desértica localizada no México, né? E a do Chile, do Atacama, também tem. Óbvio que aqui é um deserto, né? Do Atacama, um dos mais secos, né? Que eu já falei na outra aula. E o deserto do México já tem até uma vegetação aqui mais presente, mas é bem parecido, então tem uma semelhança, né? E se você for pegar a área litorânea da Costa Rica, com a floresta, né, equatorial, que é a floresta amazônica, né, mas da parte da Colômbia, né, da região colombiana, também tem uma pequena semelhança. A diferença é que aqui eu tenho, né, a praia, né, uma área litorânea, né, uma floresta litorânea, né, nessa região. Então tem uma pequena, não é igual, vamos dizer que é igual, óbvio que não, né? Se for, por exemplo, olha que tanto de neve que tem no Canadá e olha que tem no Peru, né? Mas tem uma pequena semelhança, sim, tá? Mas é na visão de cada um. Eu já enxergo dessa forma, você já enxergou de outra. A ideia é essa, que você coloque sua mente aí para trabalhar e chegar numa resposta adequada, ok? Mas era com base na imagem. A3, sobre a formação geológica do continente americano, é correto afirmar que o encontro entre placas oceânicas e emersas do continente americano, localizadas próximas à região costeira oeste, em geral, é cercado por cadeias montanhosas. Tá? A questão correta, né, que afirma essa questão aí é a letra E. Tá? Quem colocou outra, apague e coloque a E. A4. A4 temos aí uma figura sobre as temperaturas dos oceanos, tá? E é para a gente responder aí as questões.
né, com base nessa imagem aqui, tá? Então, observe a figura com as temperaturas dos oceanos e responda as questões. Então, tem aqui, ó, cadê os... Esse lado aqui, né, eu tenho aqui o zero, que é o marco, né, que mostra normalmente as águas mais frias, porque está até negativo. Então, tem o zero aqui, ó, me acompanha aqui para vocês enxergarem. Então, o zero para cá, tá? Então, tem o zero, aqui no meio eu tenho menos 1, depois o menos 2 e assim sucessivamente. Do zero para cá, para a minha direita, tá? Eu estou mexendo aqui no mouse, para a minha direita, eu tenho mais 1, que é positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, até 40, né? 41, 42, aí positivo, enfim. Então, essas cores representam, né, a temperatura das águas do oceano, né? Se vocês observarem aqui, nessa região central, as águas são mais quentes, né? Porque é onde a radiação solar pega mais, né, penetra mais forte, né, no nosso planeta. Voltando aqui, ó, essa região aqui, ó, mais quente. O Sol está batendo com mais força o ano todo. Aqui, ó, essa região aqui. Tá? Se vocês observarem, né, as águas aqui normalmente é quente o ano inteiro. Conforme, né, aquela regrinha, né, que vocês devem ter aprendido, acho que eu já até comentei com vocês. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é a região. Quanto mais longe, quanto mais vai se afastando da linha do Equador, mais frio vai ficando, né? Que a gente chama de longitude, né? Com base nisso, a questão de letrado é o seguinte: quais são as diferenças de temperatura existente entre as áreas do Oceano Ártico e do Antártico? Tá? Quais são as diferenças? Eu coloquei aqui, ó, o Oceano Ártico, aqui em cima, e o Antártico. A região de contato do continente congelado, Antártico, com o oceano, é maior, fazendo o Oceano Antártico apresentar maior área de influência com menores temperaturas, né? Em contrapartida, a calota polar norte está mais confinada entre os continentes americanos, europeu e asiático, restando menor área de contato com outros oceanos, né, confinado. Então, assim, a diferença é que o continente antártico, que é essa parte branca aqui, ó, tá? O contato com o oceano é bem mais forte. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar um mapa, esse aqui, ó. Acho que aqui dá para enxergar, ó. Essas risquinhas aqui, ó, é a Antártica. O contato dela com os oceanos é bem mais aberto. Então, ela tem contato com os 3 oceanos, né? O Oceano Pacífico, ó, o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Agora, essa região aqui, ártica, né? Ela já não tem acesso a todos os oceanos praticamente, porque ela é cercada pelos continentes. O Polo Norte, né? Ele é cercado pela América do Norte, que é a parte aqui do Canadá, Groenlândia, né? A parte norte da Europa e a parte norte aqui da Ásia, né? Então, é essa a diferença. As águas desses oceanos, a temperatura é idêntica? É idêntica, é igual. Se a gente voltar aqui, ó, é igual, é bem fria, né? Porém, o acesso aos oceanos, né, que dá essa interferência, ó, porque porque no hemisfério sul, esse cor-de-rosa aqui tá mais, ó, esse rosa mais escuro aqui, um rosa, um roxo, né? Não sei quem consegue ver aí essa cor. Para mim é um rosa mais escuro. Por que aqui é maior no sul do que no norte? Porque o oceano aqui está aberto, né? O Polo Sul ele tem mais contato com os oceanos, né, abertamente do que o Polo Norte. Essa é a diferença, tá? Alguém colocou algo diferente ou mesmo sentido com outras palavras? Foi para um outro caminho? Não? Bom, aqui está a base da resposta. Quem quiser rever depois, tá? Fique à vontade aí. Gente, eu não peço para vocês me enviar a correção, porque vocês já me enviaram, senão vai ficar muita coisa e eu não vou conseguir ver o que é correção e o que vocês me enviaram primeiro, o que é correção. Então, quem já me enviou, vocês têm que fazer a correção, porque a gente pode usar essas questões da apostila de vocês futuramente, né? No final do ano, pode ser que eu dê um provão geral, né? Um provão dos 4 bimestres, pegando uma questão aí de alguns módulos, né? Para vocês terem uma base desses módulos que eu vou falar, talvez, né? Vamos ver como vai ficar, mas a ideia para a geografia seria essa. Vocês terem a correção no caderno. Porque, por exemplo, vai ter uma questão que vai falar sobre as zonas climáticas do continente americano.
Se eu já estou falando que vai ter uma ou duas questões sobre as zonas climáticas do continente americano, quem fez a correção, né, vai estudar por ali. Que eu vou usar, óbvio, uma questão da própria apostila. Essa é a ideia. Então, por isso que é importante vocês fazerem as correções. Ah, professora, eu não fiz que eu não entendi. Então, usa a minha aqui como base. Vou tentar resumir com suas palavras aí para um bom entendimento. Ah, professora, eu fiz, mas está errado. Então, apague e faça o certo, que a gente vai usar futuramente. Eu espero, né, que talvez a gente volte esse ano ainda. Em nome de Jesus. Eu espero que sim. Tá? B. A B é a última, né? No que se refere às regiões costeiras do continente americano, como ocorrem, né, as diferenças de temperatura entre o Oceano Pacífico e o Atlântico, né? Sobre a região costeira do continente americano, quais são as diferenças de temperatura entre o Oceano Pacífico e o Atlântico? E por que elas, né, esses dois oceanos, se distribuem dessa maneira? Coloquei aqui, nas regiões costeiras, né, do continente americano, a temperatura média da região do Pacífico é menor do que registrada nas áreas do Atlântico. Então, a temperatura da água do Pacífico é mais fria do que a do Atlântico. As águas do Atlântico acabam sendo mais quente do que a do Pacífico. Isso ocorre por causa do sentido de rotação da Terra e da ação das marés, que leva a circulação de temperatura em sentido oposto do hemisfério norte e do hemisfério sul. O que acontece aqui? Deixa eu abrir aqui essa imagem. Aqui, né? Aqui eu tenho o oceano, ó, o Oceano Pacífico, que pega aqui, e ele também tem uma parte aqui. Oceano Pacífico aqui e aqui, tá? Aqui é o Atlântico. Todo mundo sabe que é rotação, né, gente? Rotação e translação. Vocês lembram? Rotação é quando a Terra ela dá a volta em si mesma. E translação quando a Terra gira em torno do Sol. Vocês lembram disso do sexto ano, né? Lembra, Guilherme? Você que eu estou vendo aí? Hein, Guilherme? Guilherme, está me ouvindo? Você lembra o que é rotação e translação? Responde. Mais ou menos, professor. Vou colocar aqui na imagem que eu errei aqui. Deixa eu pegar primeiro rotação e translação. Essa imagem aqui, ó. Rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. Quanto tempo a Terra demora para girar em torno de si mesma? 24 horas, que é o nosso dia. Ela demora 24 horas para girar em torno de si mesma. Nós chamamos isso de rotação. Translação é quando a Terra gira em torno do Sol. E o tempo que ela leva para fazer isso é 365 dias, que equivale a um ano, tá? E esse um ano aí temos as 4 estações. Esse processo de rotação, né, diretamente afeta, né, o aquecimento, a temperatura dos oceanos, fazendo que o Oceano Atlântico se torne um pouco mais quente na temperatura do que o Oceano Pacífico. Isso também tem a ver pelo tamanho, né, do oceano. Se a gente voltar aqui, ó, o Oceano Pacífico é o maior oceano, né, que temos no planeta, né? O Atlântico, praticamente, ele está entre o Atlântico Norte e o Sul, temos os continentes, né? Ó, o continente americano, o Atlântico Sul bate de frente com o continente africano, que faz as águas, de uma certa forma, ficarem mais aquecidas, e o Oceano Atlântico Norte, ele bate de frente ali com uma parte do norte da África e com todo o continente europeu. Então, esse encontro ali, né, os 3 continentes, né, América, África e Europa, de uma certa forma, fazem, né, a proximidade desses continentes fazer as águas do Atlântico serem mais quentes, tá? E do Pacífico já não é tanto, porque é maior. Ah, eu estava certo, então. É a mesma coisa, você pegar uma panelinha e esquentar água. Ok, você vai esquentar água, ó, pega uma panelinha e um panelão. Coloca água. Qual é a panela que vai esquentar mais rápido? Panelinha? A panelinha, óbvio. Porque a panelinha tem uma quantidade menor de água e óbvio, então, que ela vai receber uma temperatura um pouco maior. A panelona, né, a panela maior que tiver mais água, não vai aquecer tão rápido como a panelinha, porque vai ter uma quantidade maior de água, tá? Essa é a diferença. Como o Pacífico tem mais água maior, né?
Então, a temperatura dele fica um pouco mais ô, fria professor, do que a do Atlântico. por isso que quando a gente vai fazer miojo, a gente usa uma panela pequena, né? Tem que usar uma panela pequena, exatamente. Se você pegar, fazer um miojo e um macarrão, para o macarrão você vai ter que usar uma panela grande, maior, com mais água. No miojo, uma panela pequena, com menos água. Qual vai ficar pronto mais rápido? Miojo. Miojo, porque a água vai ficar mais quente, a água quente vai ficar mais rápida na do miojo, porque tem menos água, né? Pouca água. Bom. Nossa, Oi, alguém falou alguma coisa? Não? Gente, para segunda-feira, presta atenção aqui, ó, vou abrir junto com vocês. Módulo 29. Deixa eu só ver as páginas que são. Bom, fizemos a correção sobre as zonas climáticas, zonas térmicas. Perfeito, fechamos. Agora, para casa, vocês vão fazer sobre os tipos de relevo e me enviar até domingo, tá? Deixa eu só ver aqui a página certinho com vocês. Aí vai ter que ser no Word? Não, é na apostila. Ó, Tá. fizemos aqui, ó, módulo 28. Agora vamos para o 29. O 29 e 30, né? Página 246 até 247. Que dia é domingo? Deixa eu abrir aqui o dia. Dia 14. Dia 14. Do 6. Tá? 29 e 30, tá? Vou colocar aqui a data. Vocês me entregam até domingo, tá, gente? Por favor. Criatividade. Do mesmo esquema. Aí, na segunda-feira, vou fazer a correção, igual eu fiz agora das zonas térmicas, na zona, nos tipos de relevo. Ok? Só entrar aí depois e ver a atividade. Só não esqueçam de fazer. Dúvidas aqui? Não? Então, tranquilo. Posso dar a minha última resposta? Pode, rapidinho, senão vai cair a aula. Mas pode ler que eu estou ouvindo Tá. aqui. O clima muda, pois cada oceano se localiza em um determinado lugar, e este lugar pode estar mais próximo ou mais distante do Sol, entre parênteses, linha do Equador, assim variando a temperatura. Tá certo. Você fez agora? Ou completou agora? Não, eu já tinha feito. Já tinha feito? Ficou muito bom. Duda, tudo É bem? porque o meu áudio estava mudo, aí eu não falei. Não, tranquilo. Não vi. Então tá bom, pessoal. Boa semana para vocês. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem. Se vocês não conseguirem enviar as atividades pelo Google Classroom, por favor, me envia pelo WhatsApp ou me avisa de alguma forma. Que eu respondo vocês aí quando eu puder, mas só não deixe de enviar as atividades. Principalmente vocês que me devem atividades, tá? Me envia aí certinho. eu enviei, né? Quem tá falando? A Duda. Enviou. Acho que você enviou todas, Duda. Não, você só não fez os trabalhos. Só precisa dos trabalhos, das zonas térmicas e dos tipos de relevo, tá bom? Eu fiz, só que esqueci de enviar. Pode enviar hoje? Pode, o Depois mais dessa rápido aula? possível. Pode enviar. Eu te mandei agora há pouco a outra lição lá também. Tá bom, eu vou ver daqui a pouco, tá bom? Professor, Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa semana.